O milionário fingiu ir viajar, mas descobriu o que a ama fazia com os filhos. Não houve rangidos na fechadura. Dom Afonso tinha lubrificado os ferrolhos pessoalmente na noite anterior, preparando o cenário para a sua armadilha perfeita. A casa estava mergulhada naquela quietude enganadora que precede as tempestades. Ou pelo menos era o que ele pensava. A sua mão, firme e envolta numa luva de couro preta, girou a maçaneta da porta principal com uma lentidão exasperante. Trazia a sua pasta na outra mão, não porque tivesse trabalho, mas porque fazia parte do disfarce. Supostamente, estava a 3.000 metros de altura, a voar para uma conferência em Genebra. Supunha-se que a casa estava vazia da sua presença, deixando o caminho livre para a nova ama mostrar as suas verdadeiras cores. Afonso odiava a incerteza. Desde a morte da sua esposa, a sua vida tinha se tornado uma grelha de horários, regras e silêncios obrigatórios. Tinha despedido 4 amas em 6 meses, uma por chegar 5 minutos atrasada, outra por usar o telemóvel enquanto alimentava os gêmeos, outra simplesmente porque o riso dela lhe parecia demasiado estridente para uma casa em luto. Mas esta Helena era um enigma demasiado jovem, demasiado inexperiente e, segundo Dona Gertrudes, a sua governanta de confiança, demasiado vulgar para o padrão da família. Digo-lhe que quando você não está, essa rapariga faz coisas estranhas, tinha-lhe sussurrado Gertrudes naquela manhã, com aquela careta de falsa preocupação que Afonso interpretava como lealdade. As crianças não choram, senhor, e isso não é normal. As crianças choram sempre. Se não choram é porque as têm drogadas ou assustadas. Essas palavras ardiam-lhe no peito enquanto empurrava a porta. O medo de um pai viúvo é um combustível perigoso. Transforma-se em raiva antes de ter provas. Afonso entrou, pousou a pasta no chão com delicadeza e aguçou o ouvido. Esperava choros. Esperava ver Helena a dormir no sofá. Esperava ver a televisão ligada em alto volume, mas o que ouviu congelou-o no hall de entrada. Não era choro, não era televisão, era um som gutural, explosivo e rítmico, gargalhadas, mas não risinhos tímidos, e sim gargalhadas profundas, daquelas que doem no estômago, e que ele não ouvia naquela casa há mais de 1 ano. Eram os seus filhos, Martim e Salvador. Afonso sentiu um nó no estômago a pensar do que se riam. A curiosidade e o pânico misturaram-se. Avançou pelo corredor, os seus sapatos de sola italiana, mal roçando a madeira polida, guiado pelo som da alegria alheia, que sentia como uma ofensa pessoal no seu lar solene. Ao chegar à soleira da sala de estar, a cena que se desenrolou diante dos seus olhos foi tão absurda, tão surrealista e tão contrária a qualquer norma de etiqueta, que o seu cérebro demorou vários segundos a processar a informação. A sala, habitualmente um templo de ordem minimalista e cores neutras, parecia o cenário de uma peça de teatro vanguardista. E no centro de tudo estava ela, Helena. Não estava sentada a ler um conto, não estava a preparar biberões. A jovem de cabelo escuro estava deitada no chão, de costas, completamente esticada sobre o tapete bege. Mas o que fez Afonso abrir a boca de incredulidade foi o seu traje e a sua postura. Usava aquele uniforme de enfermeira azul brilhante que Gertrudes a tinha obrigado a usar, dizendo que dava categoria à casa. Mas nas suas mãos usava umas luvas de borracha amarelas, daquelas que se usam para esfregar sanitas ou limpar louça gordurosa. "Vamos, meus valentes", gritou Helena do chão, com um sorriso tão largo que parecia deformar-lhe o rosto de pura felicidade. Afonso piscou os olhos atônito. Os seus filhos, os seus herdeiros, os gêmeos Martim e Salvador, de apenas 1 ano de idade, estavam de pé sobre ela, literalmente em cima dela. Era uma torre humana de instabilidade e júbilo. Martim estava de pé sobre o peito da ama, com seus sapatos coloridos a pisar o logótipo bordado do uniforme, enquanto Salvador fazia equilíbrio sobre o seu estômago. As crianças vestiam os seus macacões de ganga clara e t-shirts brancas, e pareciam pequenos acrobatas embriagados de adrenalina. "Cuidado com o vento do norte", exclamou Helena, e moveu o seu corpo simulando um terremoto suave. Salvador, o mais pequeno e frágil, aquele que os médicos tinham dito que tinha problemas motores, aquele que mal gatinhava quando Afonso estava presente, estava ali ereto, com as pernas a tremer pelo esforço, mas a rir com a boca aberta, mostrando as suas poucas gengivas brancas. O bebê estabilizava-se pondo as suas mãozinhas gordinhas sobre os ombros de Helena, usando-a como barra de equilíbrio,
enquanto seu irmão Martim levantava os braços no ar como se acabasse de conquistar o Everest. A luz natural entrava abundantemente pelas janelas, iluminando o pó em suspensão que o movimento tinha levantado. Era uma imagem de caos perfeito. Helena segurava os tornozelos das crianças com as suas mãos enluvadas de amarelo berrante, as suas pernas esticadas e tensas, atuando como a base sólida daquele castelo de cartas humano. Para qualquer pessoa externa, aquilo teria sido uma fotografia de amor puro, de conexão instintiva. Mas para Afonso, filtrado pela dor da sua viuvez e a obsessão pelo controlo, aquilo era uma aberração. Viu germes nas luvas, viu perigo na altura, viu falta de respeito no chão, viu uma empregada doméstica a transformar os seus filhos em atrações de circo. O sangue subiu-lhe à cabeça. O homem de negócios, o estratega frio, desapareceu. Só restou o pai aterrorizado e o patrão ofendido. Mas o que diabos? Sussurrou primeiro, incapaz de elevar a voz. Nesse momento, Helena fez um som de avião com a boca, e as crianças explodiram numa nova onda de risos, alheias à figura escura e rígida, que os observava da porta, com a mala esquecida e os olhos injetados de fúria. Afonso sentiu que aquela felicidade era um insulto à sua dor. Como se atrevia ela a fazê-los rir assim quando ele, o seu próprio pai, não conseguia arrancar-lhes um sorriso? O feitiço quebrou-se com o som da voz de Afonso. Não foi um grito, foi um trovão seco, autoritário e carregado de veneno. Helena. O efeito foi imediato e catastrófico. A harmonia física que mantinha os três em equilíbrio dependia inteiramente da concentração e da calma. Ao ouvir o rugido do seu nome, Helena teve um espasmo involuntário de susto. O seu corpo ficou tenso contra o chão. Os gêmeos, sensíveis como radares à tensão ambiental, deixaram de rir no mesmo instante. Os seus rostos passaram da euforia ao terror numa fração de segundo. Salvador, que estava sobre o estômago da ama, perdeu o ponto de apoio ao virar a cabeça bruscamente para a porta. As suas perninhas falharam. O bebê inclinou-se perigosamente para a direita, para o chão de madeira dura. «Cuidado!» gritou Afonso dando um passo em frente, mas estava demasiado longe para chegar a tempo. Mas Helena não precisava de chegar. Ela já estava ali. Os seus reflexos não eram os de uma empregada distraída, eram os de uma leoa. Antes que Afonso pudesse terminar a sua exclamação, Helena já tinha largado os tornozelos e as suas mãos, essas mãos com luvas amarelas ridículas, dispararam como molas. Com a mão direita apanhou Salvador no ar, aninhando a sua cabeça contra o seu peito antes que tocasse o chão, e com o braço esquerdo rodeou a cintura de Martim, atraindo-o para si num abraço protetor. Num só movimento fluido, rolou sobre as costas e ficou sentada no chão com ambas as crianças apertadas contra o seu peito, ofegantes. Os gêmeos, agora seguros, mas contagiados pelo medo repentino que tinha inundado a sala, irromperam em choro em uníssono, um choro agudo de pânico que perfurou os ouvidos de Afonso. Afonso atravessou a sala a passos largos com o rosto desfeito. «Solte os meus filhos», ordenou chegando até eles e arrancando Martim dos braços da ama com brusquidão. «Solte-os agora mesmo». Helena ficou no chão com as mãos vazias e a tremer, olhando para cima. Tirou uma madeixa de cabelo do rosto com o dorso da luva amarela, os seus olhos grandes e escuros, cheios de uma mistura de susto e confusão. «Senhor Afonso, você supostamente», balbuciou ela tentando recuperar o fôlego. «Eu supostamente estava de viagem», cortou ele, a sua voz a ressoar contra as paredes altas. «E graças a Deus que voltei. Pode-se saber que tipo de loucura é esta?» Afonso segurava Martim, que se debatia nos seus braços, esticando as suas mãozinhas para Helena e gritando: «Ama, ama!» A rejeição do seu filho foi como uma bofetada física para Afonso. Pousou a criança no sofá com desajeitamento e virou-se para Helena, que começava a levantar-se com dificuldade. «Não se levante!» repreendeu ele apontando-a com um dedo acusador. «Fique aí onde pertence, no chão. Tem ideia do que poderia ter acontecido? Mais 1 centímetro. E o meu filho abria a cabeça contra a mesa de centro. Senhor, eu tinha-os controlado, tentou explicar Helena, a sua voz a quebrar-se, mas mantendo uma estranha dignidade. Nunca os deixaria cair. Estávamos a fazer exercícios. Exercícios. Afonso soltou uma risada amarga e sem humor. Chama a isso exercício? Eu via. Estava deitada como um animal, com essas luvas imundas de limpar sanitas,
deixando que os meus filhos a pisassem como se fosse um móvel velho. As luvas são novas, senhor. Só as uso para brincar por causa da cor. Eles gostam da cor amarela. Ajuda-os a focar a vista, disse ela rápido, tentando apelar à razão. Não me interessam as suas desculpas de infantário barato. Afonso passou a mão pelo cabelo, despenteando-se pela primeira vez em anos. A imagem das crianças a rir sobre ela e a chorar com ele estava a corroê-lo por dentro. Pago-lhe um salário que não ganharia em 10 anos em qualquer outro lugar. Pago-lhe para que os cuide, para que os eduque, para que lhes ensine modos e segurança, não para que monte um espetáculo de circo na minha sala de estar. Afonso olhou à sua volta como se procurasse testemunhas da atrocidade. Olhe-se, é patético, uma mulher da sua idade a rebolar. O que pensaria as pessoas se entrassem agora mesmo? O que pensaria a minha esposa se visse que a mulher encarregada dos seus filhos os trata como brinquedos? A menção da esposa falecida foi um golpe baixo. Helena baixou o olhar, mordendo o lábio inferior para não chorar à frente dele. Sabia que não devia responder. Precisava do trabalho. A sua mãe doente dependia daquele salário. Mas o choro de Salvador, que continuava no chão a gatinhar para ela e a agarrar-se à sua perna uniformizada, deu-lhe uma força que não sabia que tinha. Senhor, disse Helena, e o seu tom mudou. Já não era de desculpa, era de súplica maternal. Salvador estava a rir. Martim estava a rir. Há meses que não riam assim. Não ouviu o riso? O histerismo não é felicidade, Helena, bradou Afonso, cego à verdade. A desordem não é alegria. Você confundiu a liberdade com a libertinagem. Pôs em risco a integridade física dos meus filhos por um jogo estúpido. É uma irresponsável. Afonso baixou-se para afastar Salvador da perna de Helena. O bebê agarrou-se com força ao tecido azul do uniforme, chorando com desespero, enterrando o seu rostinho no joelho da ama. Afonso teve de usar força para descolar os dedos do seu próprio filho da roupa da empregada. Venha cá, rosnou Afonso levantando Salvador. A criança pontapeou, batendo no peito do pai com seus punhos minúsculos, rejeitando o contacto do fato de 3.000 euros, e procurando os braços da mulher das luvas de borracha. Aquilo foi a gota d'água. Afonso sentiu uma pontada de ciúmes tão aguda que lhe turvou a vista. Saia da minha vista, sibilou Afonso com a criança a chorar nos seus braços. Vá para o seu quarto, arrume os seus trapos e espere que eu decida o que vou fazer consigo e tire essas luvas ridículas. Nesta casa somos pessoas sérias, não palhaços. Helena levantou-se lentamente, tirou as luvas amarelas com calma, deixando ver as suas mãos vermelhas e trabalhadas. Olhou para as crianças uma última vez. Martim olhava-a do sofá com olhos enormes e úmidos. Salvador continuava a chorar nos braços do pai. Só queria que perdessem o medo de cair. Senhor, sussurrou ela tão baixo que Afonso mal a ouviu. A única coisa que perderam hoje é o respeito, respondeu ele dando-lhe as costas. Vá-se embora. Helena caminhou para a porta de serviço sentindo cada passo como uma derrota. Atrás dela, o choro dos gêmeos aumentava de volume, enchendo a casa de um barulho que já não era alegria, mas um lamento dilacerante. Afonso ficou sozinho no meio da sua sala perfeita, com 2 filhos que não o queriam e uma Vitória que sabia a cinza. No fundo do corredor, a sombra de Dona Gertrudes observava a cena e um sorriso torto e cruel desenhou-se no seu rosto envelhecido. O plano tinha funcionado na perfeição, ou assim parecia. O silêncio que Dom Afonso tanto venerava tinha sido assassinado e, em seu lugar, um caos de choros agudos e descoordenados governava a mansão. Martim e Salvador não choravam como crianças caprichosas que querem um doce. Choravam com a angústia profunda do abandono. Afonso estava sentado na beira do sofá de couro bege, com o corpo rígido e os braços desajeitados, tentando segurar Salvador, que se curvava para trás com uma força surpreendente para o seu tamanho, gritando para o corredor por onde Helena tinha desaparecido. No outro extremo do sofá, Martim batia nas almofadas com os punhos cerrados, com a cara vermelha e banhada em lágrimas e ranho, rejeitando qualquer tentativa de consolo paterno. Já chega, gritou Afonso. Mas a sua voz, acostumada a dar ordens em salas de reuniões insonorizadas, quebrou-se perante a histeria dos seus próprios filhos. Martim, Salvador, silêncio. O papá está aqui. Mas o papá era um estranho de fato escuro e cheiro a colônia cara. Um intruso no seu mundo de jogos e calor. Afonso sentiu uma pontada de inutilidade no peito.
Tinha milhões no banco, controlava empresas internacionais, mas não conseguia fazer com que 2 bebés de 1 ano parassem de chorar. Sentiu-se pequeno, sentiu-se um fracasso, e esse sentimento de fracasso rapidamente transformou-se em ressentimento para com a causadora de tudo, Helena. Foi nesse momento de vulnerabilidade extrema que a sombra apareceu. Dona Gertrudes não caminhava, deslizava. Entrou na sala com a precisão de um predador que cheira sangue, trazendo consigo um copo de água com gelo numa bandeja de prata, perfeitamente polida. O seu uniforme cinzento escuro estava impecável, sem uma única ruga, o contraste absoluto com a desordem vital que Helena representava. O seu rosto, marcado por linhas de amargura disfarçada sob uma máscara de servidão eficiente, mostrava uma satisfação perversa que Afonso, no seu desespero, não soube ler. «Senhor Afonso», disse ela com uma voz suave e untuosa, depositando a bandeja na mesa de centro com um tilintar delicado. «Tome um pouco de água. Parece pálido. Eu disse-lhe que esta viagem de regresso seria agitada». Afonso pegou no copo. As suas mãos tremiam ligeiramente. O gelo chocou contra o cristal. «Não se calam, Gertrudes, não se calam», murmurou ele, passando uma mão pela sua testa suada. «Estão assim há 10 minutos. O que é que aquela mulher lhes fez?» Gertrude suspirou um som longo e teatral enquanto se baixava com uma falsa ternura para Martim, embora sem o tocar realmente, como se a criança fosse uma peça de museu contagiosa. «O que lhes fez, senhor? A pergunta é, o que não lhes fez?» sussurrou a governanta injetando o veneno gota a gota. «Estragou-os, transformou-os em selvagens. Vi como estava deitada no chão com as pernas abertas e essas luvas de borracha, parecia. Fez uma pausa dramática procurando a palavra que mais feriria o orgulho conservador de Afonso. Parecia uma mulher da rua, não uma educadora. Afonso apertou o copo. A imagem de Helena no chão a rir voltou à sua mente. Agora, filtrada pelas palavras de Gertrudes, a cena parecia grotesca, suja. Ela disse que era um jogo. Defendeu-se Afonso debilmente. Não porque quisesse defender Helena, mas porque precisava de acreditar que não tinha sido tão mal. Um jogo? Gertrude soltou uma risada seca, olhando-o diretamente nos olhos com uma seriedade compassiva. «Senhor, eu servi nas melhores casas da cidade durante 40 anos. Vi amas profissionais. Elas leem, ensinam idiomas, mantêm as crianças limpas e apresentáveis. Esta rapariga, esta Helena, vem do lodo, senhor, e o lodo é a única coisa que tem para oferecer». Martim lançou um brinquedo de madeira que atingiu a canela de Gertrudes. A mulher mal piscou, mas os seus olhos brilharam com uma frieza gélida para o bebê antes de voltar a olhar para Afonso com doçura. «Olhe para eles. Estão agressivos. Estão fora de controlo. Isso é o que ela lhes ensina, desobediência. Ela gosta de vê-lo a perder o controlo, senhor. É a sua forma de se sentir poderosa. Estas raparigas pobres sempre invejam as pessoas de bem. Ela quer ser a mãe, quer ocupar o lugar da senhora, que descanse em paz». A menção da sua esposa morta foi o detonador final. Afonso levantou-se de um salto, deixando Salvador no sofá. A dor da ausência da sua esposa era uma ferida que nunca tinha fechado. E a ideia de que uma qualquer tentasse usurpar esse lugar sagrado cegou-o de raiva. «Ela nunca será como a minha esposa», rosnou Afonso com a mandíbula tensa. «Claro que não, senhor. A senhora era um anjo, uma dama. Esta rapariga cheira a lixívia e a suor barato», insistiu Gertrudes, aproximando-se um passo mais, baixando a voz a um sussurro conspirativo. «Mas os miúdos são inocentes, confundem-se. Se você permitir que ela continue aqui mais um dia, esquecerão quem é o seu pai. Esquecerão o apelido que usam, transformar-se. Hão naquilo que viu hoje, um circo». Afonso olhou para os seus filhos. Estavam vermelhos, suados, com as t-shirts fora das calças, a chorar sem consolo. Não pareciam os herdeiros de um império, pareciam crianças quebradas. E na sua lógica distorcida pela dor e pela manipulação, Afonso decidiu que a culpa não era da sua ausência nem da sua frieza, mas do excesso de calor da ama. «Tem razão, Gertrudes», disse Afonso, recuperando a sua postura ereta, endurecendo o seu coração. «Isto acaba hoje. Não vou permitir que a minha casa se transforme num bairro de lata». Gertrudes assentiu, escondendo um sorriso triunfal enquanto alisava o seu avental. «É o melhor, senhor, para o bem das crianças. É preciso cortar a infecção antes que se espalhe. Quer que chame a segurança para atirar?»
Não, disse Afonso, ajustando o nó da gravata com um movimento seco. Eu mesmo o farei. Quero ver a cara dela quando entender que com a minha família não se brinca. Enquanto Afonso saía da sala com passo marcial para a área de serviço, Gertrudes ficou sozinha com os gêmeos. Olhou-os com desprezo, tirou um lenço do bolso e limpou o lugar onde o brinquedo de Martim a tinha atingido. Chorem o que quiserem, miúdos, sussurrou aos bebés que continuavam a gritar. Acabou-se a festa. O quarto de serviço ficava no final de um corredor estreito atrás da cozinha, uma fronteira arquitetônica que separava o luxo do trabalho. Helena estava ali de pé junto à sua pequena cama individual. Não tinha desempacotado muito porque no fundo sempre tinha temido que este momento chegasse. A sua mala, uma velha bolsa de lona com o fecho desgastado, estava aberta sobre o colchão. As suas mãos, já sem as luvas amarelas, tremiam enquanto dobrava a sua roupa de rua. Não chorava pela demissão. Tinha sido despedida antes por patrões exigentes. Chorava porque conseguia ouvir os gritos de Martim e Salvador a atravessar as paredes da casa chamando-a. Cada ama era uma apunhalada no seu peito. Sabia que Salvador precisava da sua massagem nas pernas antes da cesta ou os músculos doeriam. Sabia que Martim precisava que lhe cantassem a canção do elefante cinzento ou não dormiria. E sabia que Dom Afonso, com toda a sua riqueza, não sabia nada disso. A porta abriu-se sem bater. Não foi uma batida, foi uma invasão. Afonso entrou enchendo o pequeno espaço com a sua presença avassaladora e a sua raiva contida. O quarto pareceu subitamente minúsculo. Já terminou? Perguntou ele. A sua voz era gelo seco. Não havia gritos agora, apenas um desprezo tranquilo e devastador. Helena virou-se abraçando uma t-shirt contra o seu peito como se fosse um escudo. Estou a arrumar as minhas coisas, senhor. Só preciso de uns minutos. Afonso deu um passo para dentro, percorrendo o quarto com uma careta de desgosto, como se o ar ali fosse de menor qualidade. Viu um desenho colado na parede com fita cola, um rabisco feito com lápis de cera que Martim tinha feito no dia anterior. Helena tinha-o guardado como se fosse uma obra-prima. Afonso arrancou-o da parede com um movimento brusco. O som do papel a rasgar-se foi violento no silêncio tenso. Não leve nada que não seja seu, disse Afonso amassando o desenho e deixando-o cair ao chão como lixo. Nesta casa tudo é propriedade da família, mesmo as recordações dos meus filhos. Helena sentiu o sangue subir-lhe às faces. A humilhação não era pelo dinheiro, era pela negação da sua humanidade. Esse desenho foi me oferecido pelo Martim, senhor, é só papel, disse ela com a voz trêmula, mas mantendo o olhar. Para si é um troféu, uma prova de que conseguiu manipulá-los, respondeu Afonso tirando uma carteira de pele do seu bolso interior. Abriu a carteira e tirou um maço de notas grossas sem sequer as contar. Aqui tem. É o seu salário do mês completo, mais uma indemnização. É muito mais do que merece pelo espetáculo grotesco que montou hoje na minha sala. Lançou as notas sobre a cama ao lado da mala aberta. O dinheiro caiu desordenado, algumas notas deslizando até ao chão. Foi um gesto calculado para a fazer sentir-se pequena. Uma transação comercial para comprar o seu silêncio e o seu desaparecimento. Pegue e vá. Se embora. Não quero vê-la nunca mais perto desta propriedade. Se souber que tenta contactar as crianças, chamo a polícia. Tenho advogados que poderiam arruinar-lhe a vida antes que possa piscar um olho. Helena olhou para o dinheiro espalhado. Poderia ter pago os medicamentos da sua mãe por 3 meses com aquilo, mas nesse momento o dinheiro pareceu-lhe sujo. Respirou fundo, engolindo o orgulho, e levantou a vista para Afonso. Os seus olhos escuros, habitualmente doces, agora brilhavam com uma dignidade que Afonso não esperava encontrar em alguém com um uniforme barato. Senhor Afonso, disse ela, ignorando as notas, pode insultar-me à vontade. Pode dizer que sou vulgar, que sou pobre, que não tenho classe, mas não minta a si mesmo. O que viu hoje não foi um circo, foi amor. Afonso tensou-se pronto para interrompê-la, mas algo na voz dela deteve-o. Essas crianças têm fome, senhor, e não de comida cara nem de brinquedos importados. Têm fome de que alguém se atire ao chão com eles. Têm fome de que alguém os toque sem medo de sujar o fato. Você pensa que me despede por desarrumada, mas no fundo despede-me porque lhe dói ver que uma estranha lhes dá o que você não pode dar-lhes, porque está demasiado ocupado a estar triste. Cale-se, bradou Afonso, batendo no caixilho da porta com a mão aberta. A verdade tinha-o atingido no centro da sua ferida.
Você não sabe nada da minha dor. Você é uma simples empregada. Sou a pessoa que ensinou o seu filho a pôr-se de pé, respondeu Helena, suave, mas implacável. Salvador não andava porque tinha medo. Hoje pôs-se de pé sobre mim porque confiava que eu não o deixaria cair. Pode você dizer o mesmo? Se eles caírem, estará você lá para os apanhar? Ou estará preocupado se lhe amassa a camisa? O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Afonso respirava agitadamente com os olhos injetados em sangue. Queria gritar-lhe, queria expulsá-la a pontapés, mas as palavras dela tinham se cravado como farpas na sua consciência. A imagem de Salvador de pé, equilibrando-se, perfurava a sua mente. Fora, sussurrou Afonso apontando a saída. Fora da minha casa. Agora. Helena fechou a sua mala. Não pegou no dinheiro do chão. Só pegou no maço que tinha caído sobre a cama, o justo e necessário pelos dias trabalhados, e deixou o resto, a gorjeta humilhante espalhada sobre a colcha. Pendurou a bolsa ao ombro e caminhou para a porta. Afonso teve de afastar-se para a deixar passar. Ela não baixou a cabeça. Ao passar por ele, deteve-se um segundo. Não o olhou nos olhos. Olhou para o corredor que levava aos quartos das crianças. Salvador só adormece se lhe acariciar as costas em círculos para a direita, disse ela com a voz quebrada. E o Martim tem medo da escuridão total. Deixe a luz do corredor acesa, por favor. E com essa última instrução, uma lição de amor disfarçada de conselho técnico, Helena saiu do quarto de serviço e atravessou a cozinha para a saída traseira. Afonso ficou sozinho no quarto minúsculo, rodeado de notas que ninguém queria, e com o eco de uma verdade que não queria aceitar. Da sala, os choros dos gêmeos tinham mudado. Já não era histeria. Agora era um choro cansado, rouco de resignação. O som de uma casa que mais uma vez voltava a estar fria, arrumada e terrivelmente vazia. Afonso olhou para o desenho amassado no chão, a mancha de cor no seu mundo cinzento, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu um medo atroz de estar sozinho com os seus próprios filhos. O corredor que ligava a cozinha à saída de serviço nunca tinha parecido tão longo. Helena caminhava com a cabeça erguida, embora por dentro sentisse que as suas pernas eram de chumbo. Cada passo a afastava das crianças e o silêncio que deixava às suas costas era enganador. Mal a sua mão tocou na maçaneta da porta traseira, um grito dilacerante rompeu a atmosfera. Não era um grito de birra, era o som do pânico absoluto. Salvador! O choro transformou-se num ataque de tosse convulsa. Helena congelou. O seu instinto gritava-lhe para correr de volta, mas a sua dignidade e a ordem de demissão pregavam-na ao chão. Espera! A voz de Afonso retumbou do arco da cozinha. Não era um pedido. Era uma exclamação de urgência disfarçada de autoridade. Helena virou-se lentamente. Afonso estava ali despenteado, com a gravata desapertada e o rosto pálido. Nos seus braços, Salvador curvava-se violentamente, com a cara roxa pelo esforço de chorar, rejeitando o contato com o pai, como se o seu fato de marca fosse feito de espinhos. Não se acalma, disse Afonso respirando com dificuldade. A arrogância de há 5 minutos tinha se rachado. O homem de poder que movia milhões com uma chamada telefônica não conseguia parar o choro de um bebê de 12 kg. Tento fazer o que disse, o das costas, mas não funciona. Está a engasgar-se. Helena largou a mala. O som da lona a bater no chão foi a única resposta. Caminhou para ele não como uma empregada, mas como uma especialista que entra numa zona de desastre. Demo, ordenou ela. A sua voz foi suave, mas tinha um aço subterrâneo que não admitia discussão. Afonso, vencido pelo desespero, entregou-lhe a criança. No instante em que Salvador sentiu o cheiro a sabão neutro e a textura do uniforme de Helena, a mudança foi milagrosa. O bebê escondeu a cara no pescoço dela. As suas mãozinhas agarraram o tecido azul com força desesperada e os gritos cessaram, substituídos por soluços entrecortados e profundos suspiros de alívio. Afonso observou a cena atordoado. Sentiu um golpe de ciúmes, mas também de uma dúvida corrosiva, que começava a comer-lhe o orgulho. O que lhes faz? Perguntou Afonso, desta vez sem raiva, apenas com uma confusão genuína. Os melhores pediatras do país disseram-me que Salvador é uma criança distante, que a sua condição motora o frustra, que por isso é agressivo. Mas consigo é outra criança. Helena embalava Salvador ritmicamente, ignorando a presença do patrão, focada em baixar-lhe as pulsações ao pequeno. Os seus médicos leem expedientes, senhor Afonso. Eu leio os seus filhos, respondeu ela sem o olhar.
Salvador não é distante. Salvador tem medo. Medo de que as pernas não lhe respondam. Medo de cair e que ninguém o celebre. Você viu um circo na sala. Salvador viu um desafio que podia superar. Afonso passou a mão pelo rosto frustrado. Você mencionou antes que ele se pôs de pé. Isso é impossível. O doutor Arriaga foi claro. Hipotonia muscular severa no trem inferior. Disse que talvez andaria aos 2 anos com aparelhos. Não me minta para recuperar o seu trabalho. Helena levantou a vista. Os seus olhos brilharam com uma intensidade que fez Afonso recuar um passo. Eu não minto, senhor, e não quero recuperar um trabalho onde sou tratada como lixo. Mas não vou permitir que você continue a acreditar que o seu filho é um inválido só porque lhe falta fé para o ver tentar. Fé? Afonso soltou uma risada incrédula. A fé não cura condições médicas, Helena. A ciência sim. E a ciência diz que o meu filho não consegue sustentar-se sozinho. Então a ciência engana-se, sentenciou Helena. Ou talvez a ciência precise de amor para funcionar. Você pensa que eu estava a brincar no chão? O que você viu, essa torre humana, esse exercício isométrico? Ao pôr-se sobre o meu estômago, Salvador tem de ajustar o seu equilíbrio a cada segundo porque eu respiro, porque eu me movo. O seu cérebro vê-se obrigado a conectar com os seus músculos de uma forma que nenhuma máquina de terapia fria pode conseguir. Afonso ficou em silêncio processando a informação. Tinha sentido, era lógico, mas era demasiado simples, demasiado humilde para ser verdade. Prove-o, desafiou Afonso, a sua voz baixando a um sussurro rouco. Se é verdade o que diz, demonstre-o agora. Aqui. Helena olhou para Salvador, que já estava tranquilo, com os olhos fechados, a descansar no seu ombro. Depois olhou para Afonso. Sabia que era um risco. A criança estava cansada, estressada. Se falhasse, Afonso teria a desculpa perfeita para a expulsar e humilhá-la para sempre. Mas se não o fizesse, Salvador voltaria a uma vida de não podes condenado pelo diagnóstico de um papel. Vamos para a sala, disse Helena passando por Afonso e caminhando de volta para o interior da casa. E, por favor, senhor, se isto funcionar, não aplauda, não grite, apenas olhe. A sala estava tal como a tinham deixado, com os brinquedos espalhados e o eco da discussão anterior ainda a flutuar no ar. Martim, que tinha ficado sozinho no sofá a chorar baixinho, levantou a cabeça ao ver Helena entrar. Esticou os braços, mas Helena fez-lhe um gesto suave de espera com a mão, um sinal que a criança entendeu de imediato. Dona Gertrudes apareceu pelo corredor lateral, atraída pelo regresso inesperado. Ao ver Helena de novo na sala, o seu rosto contorceu-se numa careta de indignação. Senhor, o que faz esta mulher aqui ainda? Exclamou a governanta, avançando a passo rápido. Pensei que já tínhamos limpado a casa. Silêncio, Gertrudes, latiu Afonso sem a olhar, com os olhos fixos em Helena e no seu filho. O tom foi tão cortante que a anciã parou de repente com a boca aberta, ofendida e surpreendida. Afonso ficou de pé junto ao caixilho da porta com os braços cruzados, uma postura defensiva que ocultava o seu terror. Queria acreditar, mas tinha pânico de se decepcionar outra vez. Helena caminhou até ao centro do tapete bege. Ajoelhou-se lentamente, ficando à altura dos olhos de Salvador. Com uma delicadeza infinita, descolou a criança do seu peito e pô-lo de pé sobre o tapete. As suas mãos grandes e quentes seguravam a cintura do pequeno. Salvador cambaleou. As suas perninhas, envoltas no macacão de ganga, tremiam visivelmente. Procurou instintivamente agarrar-se à roupa de Helena, resmungando um pouco. Você está a segurá-lo, acusou Afonso da porta com a voz carregada de ceticismo. Se o soltar, cai. É o que acontece sempre. Shhh, sibilou Helena sem desviar o olhar dos olhos da criança. Salvador, olha para mim. Olha para mim, meu amor. Tu és forte, tu és um gigante. Helena retirou as mãos da cintura do filho, mas deixou-as a milímetros do seu corpo, prontas para o apanhar, criando um campo de força invisível de segurança. Salvador ficou ali oscilando como uma folha ao vento. Os seus joelhos dobraram-se para dentro. Vai cair, sussurrou Gertrudes com veneno. É uma crueldade. Eu disse para se calar. Rugiu Afonso com o coração a bater na garganta. Salvador olhou à sua volta assustado pelo espaço vazio. Os seus olhos procuraram o pai, mas Afonso era uma estátua distante e desfocada. Depois voltaram para Helena. Ela estava ali a sorrir com aquele sorriso luminoso que prometia que tudo ficaria bem. Ela não o olhava com pena. Olhava-o com orgulho. Helena recuou lentamente. Um passo,
2 passos, rastejando de joelhos para trás, afastando-se da criança. Vem, Salvador, sussurrou ela, estendendo os braços abertos. Vem com a ama, vem para um abraço. A distância era de apenas 1 metro, mas para uma criança com hipotonia era um abismo. Salvador soltou um gemido de frustração, olhou para os seus pés, olhou para Helena e então aconteceu. Salvador apertou os punhos diminutos aos seus lados. A sua cara franziu-se num gesto de concentração absoluta. Respirou fundo, enchendo o seu pequeno peito, e levantou o pé direito. Não foi um movimento elegante. Foi desajeitado, pesado. Um pontapé contra o chão de madeira que ressoou no silêncio sepulcral do quarto. Afonso parou de respirar. As suas unhas cravaram-se nos seus próprios braços, através do tecido do fato. O pé esquerdo seguiu. 1 passo. Salvador inclinou-se perigosamente para a frente. Afonso fez menção de correr para o apanhar, mas Helena levantou a vista e lançou-lhe um olhar fulminante que o deteve de repente. Confie, diziam os seus olhos. A criança recuperou o equilíbrio agitando os braços. Deu outro passo e outro. Meu Deus! O sussurro escapou dos lábios de Afonso como uma oração involuntária. Não eram os passos arrastados de uma criança doente. Eram os passos decididos de uma criança que tem uma meta. Salvador soltou uma risada nervosa, uma mistura de medo e emoção, e lançou-se para a frente nos últimos 2 passos, caindo nos braços abertos de Helena. É isso, gritou Helena, abraçando-o e rolando com ele no tapete, enchendo-lhe a cara de beijos. Fizeste-o. És um campeão. Martim, do sofá, começou a aplaudir e a rir, contagiado pela vitória do irmão. A cena era a prova irrefutável. Nenhum médico, nenhum aparelho, nenhuma terapia de milhares de euros tinha conseguido o que aquela mulher tinha conseguido com paciência, chão e amor. Afonso sentiu que o chão se abria sob os seus pés. Todo o seu sistema de crenças, baseado em pagar pelo melhor e exigir resultados imediatos, desmoronou-se. Olhou para o seu filho, que ria nos braços da empregada vulgar, e depois olhou para as suas próprias mãos vazias. Apercebeu-se, com uma dor aguda no peito, de que ele não conhecia o seu filho. Não sabia que podia andar, não sabia que podia ser corajoso, tinha perdido o milagre por estar demasiado ocupado a julgar o método. Dona Gertrudes, vendo que a narrativa lhe escapava das mãos, decidiu jogar a sua última carta, a mais suja. Bem, disse a anciã com desdém, quebrando o momento mágico. Andar é uma coisa, mas a decência é outra. Senhor, não deixe que este truque de feira lhe turve o julgamento. Lembre-se do que lhe disse. Lembre-se do que falta no cofre da senhora. Afonso, que ainda tinha lágrimas de espanto nos olhos, virou-se para Gertrudes. A menção do cofre foi como um balde de água gelada. A emoção do milagre chocou violentamente com a suspeita semeada. De que está a falar? Perguntou Afonso, a sua voz rouca. Não queria dizer na frente dela, senhor, mentiu Gertrudes, apontando para Helena com um dedo ossudo. Mas enquanto você estava de viagem, notei que faltava o broche de diamantes da sua falecida esposa, aquele que você guarda com tanto zelo. E casualmente esta mulher é a única que entra para limpar o seu escritório. Helena pôs-se de pé lentamente, com Salvador ainda nos braços. O seu rosto empalideceu. Eu nunca toquei em nada desse cofre, disse ela, com voz firme, mas trêmula pela acusação. Nunca. Afonso olhou para Helena, depois para o seu filho nos braços dela, e finalmente para Gertrudes. A dúvida voltou a instalar-se na sua mente, tóxica e rápida. O milagre físico era inegável, mas o moral? Era possível que aquela mulher fosse um anjo com as crianças e um demônio com o seu patrimônio. Gertrudes, disse Afonso endurecendo o rosto de novo. Tem a certeza do que diz? Tão certa como estou aqui de pé, senhor. Reviste a mochila dela, reviste essa bolsa velha que leva. Se não tem nada a temer, não se importará que olhemos, certo? A armadilha estava montada, e Afonso, um homem de factos e provas, caminhou para a bolsa de lona que Helena tinha deixado na entrada da sala. A tensão no quarto mudou da euforia para o terror policial num segundo. A mão de Afonso fechou-se sobre a alça da velha bolsa de lona. O ar na sala tornou-se irrespirável, carregado de uma eletricidade estática que arrepiava a pele. Salvador, ainda nos braços de Helena, deixou de rir ao sentir a tensão no corpo da sua ama. Martim do sofá levou um dedo à boca, observando com olhos grandes e assustados como o seu pai invadia a única propriedade privada da mulher que lhes dava carinho.
Helena não se moveu para o deter, não gritou, não protestou, simplesmente apertou Salvador um pouco mais forte contra o seu peito, erguendo o queixo com uma dignidade que contrastava dolorosamente com o seu uniforme amarrotado e os seus sapatos gastos. Se é isso que precisa para acreditar na minha honestidade, faça-o, disse Helena. A sua voz não tremeu, embora os seus joelhos sim, mas faça-o você. Não deixe que ela toque nas minhas coisas. Afonso olhou para Gertrudes, que esperava com um sorriso voraz, antecipando o brilho dos diamantes entre a roupa humilde. Depois, com um movimento seco, Afonso virou o conteúdo da bolsa sobre a mesa de centro de cristal, mesmo ao lado do jarro, que valia mais do que a vida inteira da sua empregada. Caíram objetos, mas não houve o som pesado das joias. Caiu uma escova de cabelo com as cerdas gastas. Caíram 2 pares de meias brancas remendadas no calcanhar. Caiu uma caixa de comprimidos para a hipertensão, com o preço da farmácia genérica ainda colado, e caiu uma fotografia pequena, plastificada de forma caseira. Nada mais, nem broche, nem dinheiro, nem nada de valor material. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Afonso revolveu os objetos com a mão, esperando encontrar um duplo fundo, um bolso secreto, algo que justificasse a acusação e a sua própria paranoia. Mas só tocou na pobreza digna de uma mulher trabalhadora. Pegou na fotografia. Era uma imagem desfocada de uma mulher mais velha numa cadeira de rodas, a sorrir com a mesma doçura de Helena. No verso, uma letra trêmula dizia: "Para que não esqueças por quem lutas, filha." Afonso sentiu uma náusea repentina. A vergonha subiu-lhe pelo pescoço como uma queimadura. Tinha violado a intimidade de alguém que só guardava medicamentos para a sua mãe e recordações. "Não está", murmurou Afonso, largando a foto como se queimasse. Gertrudes, cujo rosto tinha passado da presunção à incredulidade, deu um passo em frente perdendo a compostura. "Impossível." "Tem de estar aí", guinchou a anciã, atirando-se sobre a mesa e vasculhando entre as meias velhas com as suas mãos ossudas. "De certeza que não está nos bolsos do uniforme?" Reviste-a ela. "Essa ladra é astuta." "Senhor, basta!" O grito de Afonso fez vibrar os vidros das janelas. Agarrou o pulso de Gertrudes antes que pudesse tocar em Helena. Olhou-a com uma fúria fria, uma mistura de decepção e cansaço. "Já houve humilhação suficiente por hoje", disse Afonso, largando a mão da governanta com desprezo. "Não há nada." Enganou-se, ou, pior ainda, mentiu. "Senhor, eu jamais..." Começou a defender-se, Gertrudes, recuando pálida. "Vá para a cozinha agora", ordenou ele sem a olhar. Quando a anciã desapareceu, resmungando e arrastando o seu veneno para o corredor, Afonso ficou a sós com Helena e as crianças. O ambiente mudou, mas não relaxou. A vergonha de Afonso transformou-se rapidamente numa barreira defensiva. Não conseguia pedir perdão. O seu orgulho de homem poderoso não sabia como se dobrar tanto sem se quebrar. Tinha de manter o controle. Tinha de ser o chefe. Recolheu a caixa de medicamentos e a foto e voltou a meter pôntulas na bolsa com movimentos rígidos. Depois olhou para Helena. Ela não o olhava com ódio, mas com uma tristeza profunda que lhe resultou insuportável. "Provou que o meu filho pode andar", disse Afonso, a sua voz recuperando aquele tom formal e distante de sala de reuniões. "E provou que não roubou nada hoje. Provei que sou uma pessoa decente, senhor." "Isso deveria bastar", respondeu ela. "No meu mundo, a decência é o mínimo, não um mérito", replicou ele, escudando-se na sua frieza. "Ouça bem, Helena, não a vou despedir. Não posso. Não depois do que vi do Salvador. Claramente tem uma influência sobre eles que não entendo, mas que funciona." Os olhos de Helena iluminaram-se levemente. Uma faísca de esperança, não pelo dinheiro, mas por não ter de abandonar os pequenos. "Mas", interrompeu Afonso levantando um dedo indicador autoritário, "as coisas vão mudar. Fica. Mas está em período experimental, uma prova real. Nada de jogos no chão, nada de gritos, nada de comportamentos selvagens. Quero que se comporte como uma profissional de alto nível." Afonso caminhou à volta dela, marcando o seu território. "Usará o uniforme limpo e passado sempre. As crianças comerão na mesa, não no sofá. Se brincarem, será com brinquedos educativos, não fazendo torres humanas. Quero ordem, Helena. Quero silêncio a partir das 8. Quero que esta casa volte a ser um lar respeitável, não um parque infantil. Tem uma semana. Se numa semana vir um único par de luvas de borracha amarela atirado na minha sala,
Vai-se embora sem um cêntimo. Entendido? Era um acordo cruel. Pedia-lhe que ficasse, mas proibia-lhe de usar as mesmas ferramentas. O jogo, o riso, o contacto físico desinibido que tinham conseguido o milagre. Pedia-lhe que curasse os seus filhos, mas sem os amar demasiado. Helena olhou para Salvador, que brincava com os botões do seu uniforme. Sabia que aceitar aquelas condições era como tentar apagar um incêndio com um conta-gotas, mas olhou para as pernas do menino, essas pernas que acabavam de dar os seus primeiros passos. Se ela se fosse embora, essas pernas voltariam a atrofiar-se numa cadeira. Entendido, senhor, disse ela em voz baixa. Farei à sua maneira. Bem. Afonso ajustou a gravata, sentindo-se falsamente vitorioso. Instale-se de novo. Amanhã começo a trabalhar do escritório de casa. Estarei a vigiar cada movimento. Não me desiluda. Afonso saiu da sala sem olhar para trás, levando consigo a sua solidão e deixando Helena com uma vitória amarga. Tinha o trabalho, mas tinham-lhe proibido a alma. Os 3 dias seguintes foram uma tortura de veludo cinzento. A casa, antes salpicada de explosões de riso repentino, tinha caído sob um manto de correção asfixiante. Dom Afonso cumpriu a sua palavra. Cancelou o resto da sua agenda em Genebra e fechou-se no seu escritório. Um quarto revestido de madeira escura no primeiro andar, com a porta entreaberta o suficiente para ouvir o que acontecia embaixo. Sentava-se à frente do seu computador fingindo rever balanços e contratos, mas os seus sentidos estavam completamente focados no corredor e na sala de estar. Era um espião no seu próprio castelo. Queria provar a si mesmo que tinha razão, que a ordem trazia paz, que a estrutura trazia bem-estar, mas o que ouvia estava a matá-lo lentamente. Ouvia os passos de Helena, rítmicos e suaves. Ouvia a sua voz, agora moderada, dizendo coisas como: "Senta-te bem, Martim. Não atires a comida, meu amor. O senhor zanga-se." Ouviu o silêncio. Um silêncio pesado, denso, só quebrado por algum choro ocasional e breve dos gêmeos. Um choro de tédio e frustração que Helena acalmava rapidamente com um chaga. Já passa, já passa. Não havia gargalhadas, não havia corridas, não havia vida. Ao terceiro dia, a curiosidade venceu o orgulho. Afonso levantou-se da sua cadeira ergonômica de couro e caminhou de pontas de pés para a porta. Espreitou para o corredor que dava para a varanda interior, de onde se podia ver a sala de estar embaixo sem ser visto. A cena que viu chocou-o. As crianças estavam sentadas no tapete, rodeadas de brinquedos caros de madeira importada e blocos de construção de cores neutras. Estavam limpas, impecáveis, penteadas com a risca ao lado. Helena estava sentada numa cadeira a vigiá-los, com as mãos cruzadas sobre o colo, tal como ele tinha ordenado, como uma profissional. Parecia uma foto de revista de decoração, perfeita, fria, morta. Martim segurava um bloco vermelho, olhava-o com desânimo e deixava-o cair. Salvador estava deitado de bruços, a chupar o dedo, com o olhar perdido no teto. Não tentava levantar-se, não tentava andar. Para quê? Não havia ninguém no chão à espera dele com os braços abertos. Afonso sentiu uma dor aguda no peito. Era o que ele queria? Crianças que pareciam manequins? Era esta a decência que tanto defendia Gertrudes? De repente, Helena olhou para o relógio de parede. Eram 11 da manhã. Sabia que Afonso costumava ter videoconferências a essa hora e punha auscultadores. Acreditando que o ogre estava desconectado do mundo, Helena transformou-se. Foi subtil ao princípio. Deslizou da cadeira para o chão, não com ruído, mas como um gato. Tirou os sapatos silenciosamente, aproximou-se de Salvador e sussurrou-lhe algo ao ouvido. A criança, que parecia uma planta murcha segundos antes, abriu os olhos de par em par, e um sorriso maroto iluminou o seu rosto. Helena tirou do bolso não as luvas amarelas, mas 2 meias com carinhas pintadas nos dedos. Pôs-lhes nas mãos. "Olá, sou o Sr. Batata", sussurrou Helena, fazendo uma voz grave e ridícula, movendo a mão direita à frente da cara de Martim. Martim soltou uma risada abafada, tapando a boca com as mãos, como se soubesse que estavam a cometer um crime. "Eu sou a Sra. Tomate", respondeu com a outra mão fazendo cócegas na barriga de Salvador. O efeito foi elétrico. A energia do quarto mudou instantaneamente. A cor voltou às faces das crianças. Salvador levantou-se rindo baixinho, tentando apanhar o Sr. Batata. Martim lançou-se sobre as costas de Helena, abraçando-a. Afonso, do seu esconderijo nas alturas,
Viu como Helena rolava pelo chão com eles, mas desta vez em silêncio total. Brincavam aos mimos, faziam gestos exagerados, abriam a boca simulando gritos de guerra que não emitiam som, saltavam sobre as almofadas aterrando com uma suavidade de penas. Era uma dança clandestina de felicidade. Viu como Helena ajudava Salvador a pôr-se de pé. Sem dizer uma palavra, ofereceu-lhe as suas mãos agora disfarçadas de fantoches. Salvador levantou-se a tremer, mas decidido, e deu 3 passos para ela, mordendo a língua de concentração e alegria. Bravo! Gesticulou Helena sem voz, aplaudindo em silêncio. Afonso retirou-se da varanda com as costas coladas à parede do corredor. O coração batia-lhe descompassado. Apercebeu-se de que ele era o vilão daquela história. Ele tinha criado uma prisão de ouro onde a felicidade tinha de ser contrabandeada como se fosse ilegal. Helena não estava a desobedecer por rebeldia, estava a desobedecer por amor, estava a salvar os seus filhos da tristeza que ele mesmo impunha. Baixou o olhar para suas próprias mãos. Estavam limpas, cuidadas, perfeitas e vazias. Nunca tinha brincado aos fantoches com meias, nunca tinha rolado pelo chão. A sua esposa Laura costumava dizer-lhe: Afonso, a casa limpa-se. Mas a infância não volta. Ele tinha-o esquecido. Justo quando estava prestes a descer, e não sabia se talvez se juntar a eles, talvez pedir perdão, uma sombra cruzou a sua visão periférica. Dona Gertrudes estava no final do corredor oposto. Não tinha visto Afonso a espiar. Ela também estava a espiar a sala embaixo, mas a sua expressão não era de revelação nem de ternura. Os seus olhos estavam semicerrados, fixos na felicidade muda de Helena e das crianças. Nas suas mãos, Gertrudes apertava um pano de limpeza com tanta força que os seus nós dos dedos estavam brancos. Afonso viu como a anciã se virava e entrava silenciosamente no quarto principal, o quarto de Afonso, onde estava o cofre. Um alarme soou na cabeça de Afonso, não um alarme de roubo, mas de algo muito mais sinistro. Recordou a acusação do broche. Recordou a segurança com que Gertrudes tinha exigido rever a bolsa. E agora, vendo-a entrar furtivamente no seu quarto, enquanto Helena estava distraída embaixo, Afonso não desceu para a sala. Em vez disso, tirou os sapatos de sola italiana para não fazer barulho. Tornou-se o caçador silencioso que a sua casa precisava. Caminhou para o seu próprio quarto, parando justo antes do caixilho da porta, contendo a respiração. O que viu através da fresta deixou-o gelado, mais gelado do que qualquer desaire anterior. Gertrudes não estava a limpar. Gertrudes estava à frente da sua mesinha de cabeceira com a pequena caixa de veludo onde ele guardava o relógio de ouro do seu avô e o broche de diamantes que supostamente já tinha desaparecido. A anciã abriu a caixa. O brilho dos diamantes cintilou na penumbra, mas não o guardou no bolso para o roubar. Segurou-o na mão, olhou-o com ódio e depois saiu do quarto, mas não para a saída. Dirigiu-se para o armário do corredor, onde Helena pendurava o seu casaco e deixava a sua bolsa de lona enquanto trabalhava. Afonso entendeu tudo num segundo de clareza brutal. Não tinha havido roubo. Iria haver uma armadilha. Gertrudes não queria o dinheiro. Queria a destruição de Helena e estava prestes a executar a fase final do seu plano. Justo agora que Afonso começava a ver a luz. O milionário sentiu uma raiva nova, diferente. Não era a raiva quente e reativa do pai ofendido. Era a raiva fria, calculadora e letal do homem de negócios, que descobre que foi traído pela sua mão direita. Recuou para as sombras do corredor, deixando que Gertrudes passasse de longo com o broche na mão, dirigindo-se para a mochila de Helena. Faz isso, sussurrou Afonso para si mesmo com os olhos escuros cravados nas costas da anciã. Cavas a tua própria cova, Gertrudes. Hoje acaba a tirania nesta casa. Mas antes de agir, precisava da prova definitiva. Precisava que o crime se consumasse para que não houvesse desculpas, nem foi um mal-entendido, nem lágrimas de crocodilo de uma empregada de 40 anos. Afonso voltou ao seu escritório, ligou o monitor das câmaras de segurança internas, aquelas que Gertrudes acreditava que ele nunca olhava, e pressionou o botão de gravar. A guerra pela alma da casa tinha começado, e Afonso, pela primeira vez, sabia em que lado tinha de lutar. A tela do monitor emitia um zumbido elétrico quase imperceptível, mas para Dom Afonso soava como uma sirene de alarme. Da escuridão do seu escritório, convertido agora numa cabine de vigilância improvisada, observava a imagem granulada em preto e branco que transmitia à câmara do corredor de serviço. As suas mãos,
apoiadas sobre a secretária de Mogno, estavam cerradas em punhos tão apertados que os nós dos dedos lhe tinham ficado brancos. No monitor, Dona Gertrudes não era a anciã serviçal que levava o chá. Era uma sombra furtiva. Afonso viu-a parar em frente ao armário embutido onde Helena guardava a sua bolsa de lona. A mulher olhou para ambos os lados do corredor, um gesto instintivo de culpa, verificando que não houvesse testemunhas oculares. Não sabia que o olho digital do seu patrão a estava a dissecar do andar de cima. Gertrudes tirou o broche do bolso. Através da tela, o brilho dos diamantes era apenas um ponto de luz branca, mas Afonso reconheceu a forma. Era o broche de borboleta que ele tinha oferecido à sua esposa Laura no seu último aniversário. Ver essa joia, símbolo de um amor puro e trágico, nas mãos venenosas da sua governanta, provocou-lhe um enjoo de repulsa física. Com movimentos rápidos e nervosos, Gertrudes abriu o fecho da bolsa de Helena. Meteu a mão profundamente, procurando um esconderijo seguro entre a roupa humilde da ama. Afonso conteve a respiração, sentindo uma mistura de fascínio mórbido e fúria vulcânica. Estava a presenciar um crime em tempo real. Estava a ver como se fabricava uma mentira destinada a destruir a vida de uma inocente. Gertrudes retirou a mão, fechou a bolsa e alisou o tecido para apagar qualquer rastro da sua manipulação. Depois passou a mão pelo cabelo grisalho, compôs o seu rosto naquela máscara de severidade piedosa que costumava usar e caminhou para a sala de estar. Afonso deixou-se cair no encosto da sua cadeira, exalando o ar que tinha retido. A gravação continuava a correr. Tinha a prova, tinha a arma fumegante, mas o que sentia não era alívio, era uma culpa corrosiva. Quantas vezes tinha isto acontecido antes? Recordou a enfermeira de há 3 meses, a que perdeu um relógio de prata. Recordou a rapariga jovem que foi despedida porque supostamente tinha partido um jarro Ming. De propósito, Gertrudes sempre tinha sido a testemunha, a descobridora, a salvadora do patrimônio familiar. Estive cego, murmurou Afonso passando as mãos pelo rosto. Deixei que uma víbora cuidasse do meu ninho. Embaixo na sala, o ambiente continuava a ser de uma paz clandestina. Helena, alheia à tempestade que se avizinhava, continuava a brincar com os gêmeos. Afonso podia imaginar os seus sorrisos, podia sentir o calor que irradiavam, mesmo através das paredes e do chão que os separavam. Helena estava a reparar os seus filhos com amor e meias velhas, enquanto em cima a maquinaria do ódio se punha em marcha para a esmagar. Afonso pôs-se de pé, não ia descer a correr a gritar. Isso seria demasiado fácil para Gertrudes. Ela negaria, diria que estava à procura de algo, inventaria uma desculpa. Não, Afonso precisava que a traição fosse total. Precisava que Gertrudes se expusesse, que dissesse as palavras, que acusasse com o dedo. Precisava de ver até onde chegava a maldade humana quando se sentia impune. Abotoou o botão do casaco, ajustou a sua gravata e adotou a expressão mais fria e inescrutável do seu repertório de homem de negócios. Ia descer ao palco, mas desta vez ele não seria o fantoche de Gertrudes. Seria o juiz, o júri e, se Deus quisesse, o carrasco moral da mulher que tinha envenenado o seu lar. Entretanto, na sala, Gertrudes entrou. Não fez barulho. Ao princípio ficou parada na soleira, observando como Helena ajudava Salvador a empilhar 3 blocos de madeira. A felicidade da cena resultou insuportável para a anciã. Ver aquela morta à fome a ocupar o lugar de mãe, a receber os sorrisos dos herdeiros, era um insulto pessoal aos seus 40 anos de serviço estrito. Desfruta enquanto podes, menina, sussurrou Gertrudes para si mesma, acariciando o bolso vazio do seu avental, onde antes pesava o broche. O inverno chegou. Gertrudes respirou fundo, enchendo os seus pulmões de ar para o grito teatral que quebraria a harmonia. Era o momento de agir. O grito de Gertrudes não foi humano. Foi o guincho de uma gaivota ferida projetado para cortar o ar e gelar o sangue. Senhor Afonso! O impacto na sala foi imediato. A torre de blocos que Salvador acabava de construir com tanto esforço desmoronou-se quando a criança se assustou violentamente. Martim, que estava a rir no chão, irrompeu em choro no mesmo instante, aterrorizado pelo volume estridente. Helena, com os reflexos de quem está acostumada a proteger, lançou-se para a frente, cobrindo ambas as crianças com os seus braços, olhando para a porta com os olhos arregalados, esperando ver um incêndio ou um intruso armado. Mas só viu Gertrudes. A governanta estava no meio da sala com as mãos na cabeça,
atuando um ataque de nervos digno de um prêmio de academia. É o cúmulo, é o fim, gritava a anciã, olhando para o teto como se pedisse clemência divina. Não consigo calar mais. A minha consciência não me permite. Afonso apareceu no alto da escada. Descia os degraus com uma lentidão exasperante, com o rosto pétreo. Não correu. Não perguntou o que se passa. Simplesmente desceu como uma nuvem de tempestade carregada de eletricidade estática. O que significa este escândalo, Gertrudes? Perguntou Afonso ao chegar ao último degrau. A sua voz era baixa, controlada, mas tinha um fio perigoso que Gertrudes, na sua euforia maliciosa, não soube detetar. Senhor. Gertrudes correu para ele, agarrando as mãos num gesto de súplica. Tentei ser paciente. Tentei dar uma oportunidade a esta pessoa, mas há limites. O sangue da sua esposa clama por justiça. Helena pôs-se de pé lentamente com Martim agarrado à sua perna direita e Salvador nos braços. O medo fechava-lhe a garganta. Sabia que não tinha feito nada, mas também sabia que no mundo dos ricos a verdade dos pobres vale menos que o pó. De que está a falar? Perguntou Helena com a voz trêmula, mas digna. Tu sabes do que falo. Hipócrita, cuspiu Gertrudes, virando-se para ela com os olhos injetados de ódio. Notei coisas, senhor, pequenas coisas que desapareciam, moedas, talheres, mas hoje foi longe demais. Fui limpar a sua mesinha de cabeceira, senhor, como faço todas as sextas-feiras, e a caixa de veludo azul estava aberta. Afonso não piscou, manteve o olhar fixo em Gertrudes. Diga o broche da borboleta, gritou Gertrudes levando uma mão ao peito. O broche da senhora Laura já não está. E a única pessoa que andou pelo andar de cima enquanto você trabalhava, senhor, é ela. Vi-a subir com a desculpa de procurar toalhas limpas. Era uma mentira grosseira. Helena não tinha subido em todo o dia. Tinha proibido de pisar o segundo andar, salvo ordem expressa, mas a acusação flutuava no ar, pesada e tóxica. Eu não subi, senhor, disse Helena rapidamente olhando para Afonso nos olhos. Não saí desta sala. Você estava lá em cima. Você sabe que eu não subi. Afonso não respondeu a Helena. Manteve-se em silêncio, deixando que o pânico crescesse, deixando que Gertrudes se confiasse. Mente, insistiu Gertrudes. São como ratos, senhor. Movem-se pelas sombras, mas desta vez apanhei-a. Tenho a certeza de que não teve tempo de o tirar da casa. Deve tê-lo nas suas coisas, pronta para o levar assim que terminar o seu turno. Exijo que revistemos a sua bolsa agora mesmo, pela memória da senhora. Os gêmeos choravam inconsoláveis, sentindo a agressão no ambiente. Salvador escondia a cara no pescoço de Helena, ensopando o seu uniforme de lágrimas. Outra vez não, sussurrou Helena, e uma lágrima de impotência rolou pela sua face. Já revistou as minhas coisas uma vez. Quantas vezes mais precisa de me humilhar? As vezes que forem necessárias até que a verdade apareça, disse Gertrudes, e sem esperar permissão, correu para o armário do corredor onde estava a bolsa de Helena. Afonso seguiu-a a passo lento. Helena, carregando Salvador e arrastando Martim pela mão, seguiu-o também porque não tinha opção. Era uma procissão fúnebre para a sua própria execução social. Gertrudes tirou a bolsa com violência. Atirou-a ao chão do vestíbulo. Abra-a, senhor, exigiu a anciã. Abra-a e veja com os seus próprios olhos quem meteu em sua casa. Afonso olhou para a bolsa, depois olhou para Helena. A jovem ama estava pálida, a tremer da cabeça aos pés. Senhor, juro-lhe pela vida da minha mãe. Eu não tenho nada, suplicou Helena. A sua voz quebrou-se. Só quero cuidar das crianças. Não quero as suas joias. Não preciso delas. É o que dizem todos os ladrões, sentenciou Gertrudes. Afonso baixou-se. As suas mãos perfeitamente cuidadas tocaram a lona desgastada. Abriu o fecho devagar. O som do fecho a rasgar o silêncio foi insuportável. Gertrudes inclinou-se para a frente com um sorriso de tubarão esperando o brilho do triunfo. Afonso meteu a mão, afastou a roupa e os seus dedos fecharam-se em torno do metal frio e das pedras duras. Tirou-o lentamente. O broche de borboleta brilhou sob a luz da lâmpada do hall de entrada. Os diamantes cintilaram com uma pureza irônica no meio de tanta sujidade moral. «Ahá!» gritou Gertrudes triunfante, apontando com o dedo como se fosse uma espada. «Aí está. Eu sabia. Ladra. Miserável, roubou uma morta». Helena soltou um arquejo de horror. Levou as mãos à boca soltando as crianças por um segundo.
Recuou até chocar com a parede. Não, murmurou Helena negando com a cabeça com os olhos cheios de terror. Isso não é meu. Eu não o pus aí. Alguém? 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 Zombou Gertrude. Quem? Os fantasmas? Os bebés? És tu? Apanhámo-la em flagrante. A anciã virou-se para Afonso esperando ver a explosão de raiva, esperando ver como expulsava a rapariga a pontapés, esperando a ordem de chamar a polícia. Senhor, chame as autoridades. Insistiu Gertrudes, que a levem algemada, que aprenda que com a família não se brinca. Afonso pôs-se de pé segurando o broche no alto. Olhou a luz girando-o, depois baixou a mão e olhou para Helena. Viu o terror absoluto no seu rosto, a devastação de alguém que sabe que a verdade não importa quando a evidência está forjada. Viu os seus filhos a chorar aos pés dela, abraçando-se às suas pernas como se fossem náufragos agarrados a um mastro. E depois Afonso virou a cabeça lentamente para Gertrudes. O sorriso da anciã vacilou por uma fração de segundo. Havia algo no olhar de Afonso que não encaixava. Não havia fúria descontrolada. Havia uma calma gélida, uma escuridão profunda e aterrorizante. Tem razão, Gertrudes, disse Afonso, a sua voz a ressoar no vestíbulo de mármore. Com a minha família não se brinca. Exato, senhor. Por isso deve. Diga-me uma coisa, interrompeu-a Afonso, dando um passo em direção à governanta, invadindo o seu espaço pessoal. Como sabia que estava no fundo da bolsa, debaixo das meias? Gertrudes piscou nervosa. Eu supus? Os ladrões sempre escondem as coisas no fundo. É instinto, senhor. Instinto, repetiu Afonso saboreando a palavra com desgosto. Curioso instinto, porque de onde estava parada era impossível ver o fundo da bolsa antes de eu tirar a mão. O ar no quarto mudou. A armadilha de Gertrudes tinha se fechado, mas ela ainda não se apercebia de que o seu pé era o que estava preso na armadilha. Senhor, o que insinua? Perguntou Gertrudes, a sua voz perdendo força. A evidência está aí. Ela roubou-o. A evidência está aí sim, disse Afonso apertando o broche no seu punho. Mas a verdade é algo muito mais complicado, não acha? Helena olhava a cena confusa, com o coração a martelar. Por que não estava a gritar com ela? Por que olhava para Gertrudes com aquela intensidade de predador? Helena, disse Afonso sem deixar de olhar para a anciã. Pegue nas crianças, leve-as para o quarto delas, feche a porta e tape-lhes os ouvidos. Senhor, tentou falar Helena. Faça-o, ordenou Afonso, e desta vez gritou, mas não com raiva para ela, mas com urgência de proteção. Helena, a tremer, carregou Salvador e pegou Martim pela mão, correndo escadas acima, fugindo do pesadelo. Quando o som dos passos das crianças desapareceu e se ouviu o clique da porta do quarto a fechar, Afonso ficou sozinho com Gertrudes no vestíbulo. O silêncio era absoluto. Gertrudes deu um passo para trás, sentindo pela primeira vez um medo real. Senhor, está a assustar-me. Devíamos chamar a polícia e acabar com isto. Oh, não te preocupes, Gertrudes, disse Afonso tirando o seu telemóvel do bolso com a mão livre. Vamos acabar com isto, mas não chamo a polícia ainda. Primeiro quero mostrar-te um filme muito interessante que acabo de filmar. Afonso desbloqueou o telemóvel. Os seus dedos moveram-se sobre o ecrã procurando o arquivo conectado à nuvem de segurança. Filme? Perguntou Gertrudes com um fio de voz. Afonso virou o ecrã do telemóvel para ela. Olha, sussurrou ele. Na tela pequena e brilhante via-se o corredor de serviço em preto e branco. Via-se uma mulher mais velha, com um uniforme cinzento olhando para os lados. Via-se como tirava um broche brilhante do seu bolso. Via-se como abria a bolsa. A cara de Gertrudes descompôs-se. A máscara da serviçal leal derreteu-se, deixando ver o terror nu de uma criminosa descoberta. Os seus joelhos chocaram entre si. Senhor, eu posso explicar. Balbuciou recuando para a porta. Não há nada a explicar, disse Afonso avançando para ela implacável. O que há a decidir agora é se sairás desta casa a caminhar ou num carro patrulha. O clímax tinha chegado, mas não como Gertrudes o tinha escrito. A justiça divina acabava de entrar no vestíbulo e usava fato e gravata. O telemóvel continuava a reproduzir o vídeo em ciclo uma e outra vez, mostrando a traição em preto e branco. Dona Gertrudes olhava para o ecrã como se fosse um espelho que refletia a sua própria alma podre e, pela primeira vez em décadas, não teve uma resposta rápida, nem uma mentira afiada,
nem uma desculpa piedosa. 40 anos, sussurrou a anciã, a sua voz a tremer, não de arrependimento, mas de uma raiva impotente. Dei 40 anos da minha vida a esta família. Limpei as suas misérias, guardei os seus segredos, e vai me expulsar por um pedaço de metal, por uma bugiganga. Afonso guardou o telemóvel no bolso com lentidão. A calma que sentia era aterrorizante, mesmo para ele mesmo. Era a calma de quem sobreviveu a um naufrágio e vê a costa. Não te despeço pelo metal, Gertrudes, disse Afonso dando um passo em direção à porta principal e abrindo-a de par em par. O ar noturno entrou no vestíbulo frio e limpo. Despeço-te porque tentaste destruir uma inocente para alimentar o teu ego. Despeço-te porque converti o meu luto numa ditadura. Despeço-te porque, ao tentar proteger a minha casa, a transformaste numa prisão. Gertrudes endireitou-se. Se ia cair, não o faria de joelhos. O seu rosto endureceu, recuperando aquela máscara de desdém aristocrático que tinha copiado dos seus antigos patrões. Faço o que faço para o bem da estirpe, cuspiu ela, alisando o seu avental com mãos furiosas. Essa rapariga, essa ninguém, vai arruinar essas crianças, vai torná-las fracas, moles, como ela. Você pensa que ganhou, Sr. Afonso, mas fica sozinho com o caos. Quando essas crianças crescerem e não souberem comportar-se em sociedade, vai lembrar-se de mim. Prefiro que sejam felizes a que sejam decentes como tu, respondeu Afonso, apontando para a escuridão da rua. Fora, tem 10 minutos para tirar as suas coisas da minha propriedade. Se em 11 minutos ainda estiver aqui, chamo a polícia e mostro-lhes o vídeo. E acredite, os juízes não gostam de ladras de joias, por mais antigas que sejam. Gertrude soltou um bufo de desprezo. Caminhou para a porta, os seus sapatos de sola dura ressoando pela última vez no mármore que tanto tinha polido. Ao chegar à soleira, deteve-se e virou-se. Os seus olhos eram 2 poços de amargura. A senhora Laura nunca teria permitido isto. Lançou o seu último dardo envenenado. Afonso sentiu o golpe, mas desta vez não sangrou. A senhora Laura, disse Afonso com voz firme, teria despedido qualquer pessoa que fizesse os seus filhos chorar. Adeus, Gertrudes. A anciã saiu para a noite sem olhar para trás. Afonso fechou a porta. O golpe seco do ferrolho ressoou por toda a casa. Um som definitivo. O silêncio que se seguiu não foi o silêncio opressivo de antes. Foi um silêncio de vazio, de espaço desimpedido. A sombra tinha se ido, mas a crise não tinha terminado. Em cima, o dano já estava feito. Afonso subiu as escadas. As suas pernas pesavam toneladas. Cada degrau era uma acusação. Tinha permitido que isso acontecesse. Tinha sido cúmplice por omissão. Chegou ao corredor do 2º andar. A porta do quarto das crianças estava fechada. De dentro não se ouviam choros histéricos, mas algo muito mais dilacerante, um murmúrio suave, trêmulo. Afonso encostou a orelha à madeira. Dorme, dorme, neném, que a mamã está no campo, cantava Helena. A sua voz estava quebrada pelo choro contido. Desafinava pelo medo, mas continuava a cantar. Mesmo no momento em que acreditava que ia ser presa, que ia perder a sua reputação e a sua liberdade, a sua prioridade continuava a ser acalmar Martim e Salvador. Afonso apoiou a testa contra a porta. Sentiu uma pontada de dor no peito, tão aguda que teve de fechar os olhos. Esse era o circo que ele tinha desprezado. Essa lealdade feroz era o que ele tinha chamado falta de profissionalismo. Sentiu-se o homem mais pobre do mundo. Girou a maçaneta suavemente. Estava bloqueada. Helena tinha trancado a porta, entrincheirando-se contra o monstro que acreditava que vinha atrás dela. Helena, chamou ele. A sua voz saiu rouca, irreconhecível. Helena, abre, por favor. O canto parou abruptamente. Ouviu-se um soluço abafado e o som de alguém a mover-se para proteger algo. Não entre, suplicou ela do outro lado com voz de pânico. Por favor, senhor, não deixe a polícia entrar aqui. Não na frente deles. Saio eu. Entrego-me. Mas não assuste as crianças. O pedido destruiu-lhe a alma. Ela estava a negociar a sua própria captura para proteger a inocência dos seus filhos. Não há polícia, Helena, disse Afonso apoiando a mão plana contra a madeira. A Gertrudes foi-se embora. Acabou. Abre a porta. Preciso que vejas algo. Houve um silêncio longo, tenso. Afonso conseguia ouvir a respiração agitada dela do outro lado. Finalmente o trinco rangeu. A porta abriu-se uns centímetros. Helena espreitou o rosto.
Tinha os olhos inchados e vermelhos, a maquilhagem borrada, o cabelo desgrenhado. Segurava Salvador num braço como um escudo, e Martim estava agarrado à sua perna, escondido atrás da sua saia. Olhou para ele com terror, esperando a armadilha, esperando as algemas. Afonso não empurrou a porta. Ficou no corredor respeitando o seu espaço com as mãos abertas e vazias para mostrar que não trazia nada mais do que a sua própria vergonha. Ela foi-se, repetiu ele. Expulsei-a. Helena piscou confusa, abraçando mais forte o bebê. Expulsou-a. Mas o broche. Ela disse que ela o pôs lá. Afonso tirou o telemóvel de novo. Tenho-o gravado. Vi tudo. Helena olhou para o telemóvel, depois para Afonso. Os seus ombros, que tinham estado tensos como cordas de violino, desabaram. O alívio foi tão físico que teve de apoiar-se no caixilho da porta para não cair. Salvador, sentindo que o perigo passava, apoiou a cabeça no ombro dela e suspirou. Então, não vou para a cadeia? Perguntou ela com uma inocência que a Afonso lhe resultou insuportável. Não, disse Afonso negando com a cabeça, engolindo o nó na garganta. A única pessoa que deveria ser julgada nesta casa sou eu por ter duvidado de ti. Helena abriu a porta completamente, permitindo que Afonso entrasse no santuário do quarto infantil. O quarto estava em penumbra, iluminado apenas por um candeeiro de noite em forma de estrela. Havia brinquedos no chão, mas não parecia desarrumado. Sentia-se vivido. Afonso entrou sentindo-se um intruso na sua própria casa. Helena caminhou para o berço e depositou Salvador com uma suavidade infinita. A criança, exausta pelo drama do dia, aninhou-se imediatamente. Martim, que continuava acordado, olhava para o pai com desconfiança por trás das pernas da ama. Perdoe-me, senhor, disse Helena limpando as lágrimas com o dorso da mão. É que tive muito medo. A minha mãe depende de mim. Se eu for presa, ela morre. Afonso sentou-se numa cadeira baixa, uma daquelas cadeiras pequenas para ler contos que ele nunca usava. Ficou à altura de Martim. Helena, disse Afonso olhando para suas mãos entrelaçadas. Não me peça perdão. Nunca mais me peça perdão. Afonso levantou a vista. Os seus olhos, habitualmente frios e analíticos, estavam úmidos. Vi o vídeo do roubo. Sim, mas depois fiquei a ver mais. Helena tensou-se ligeiramente. Mais? Revisei as gravações da semana passada, dos dias em que eu estava de viagem e tu acreditavas que estava sozinha, confessou Afonso. Helena baixou a cabeça envergonhada. Senhor, já sei que dançamos na cozinha e que deixei o Martim comer gelado no tapete. Limpei, juro-lhe. Não estava a ver as manchas, Helena, interrompeu Afonso com voz suave. Estava a ver os meus filhos. Afonso tirou o seu tablet, que tinha trazido consigo do escritório, e ligou-o. A luz azulada iluminou o seu rosto cansado. Procurou um arquivo e deu ao play. Virou o ecrã para que Helena o visse. Era uma gravação de há 2 dias. Na imagem, Helena estava sentada no chão da sala com um livro gigante aberto. Martim e Salvador estavam sentados ao seu lado, hipnotizados. Helena não só lia, atuava, fazia vozes, movia os braços, convertia-se no monstro e na princesa. Mas o que Afonso assinalou não foi Helena, mas as crianças. Olha para o Martim, disse Afonso apontando para a tela. Olha como te olha. No vídeo, Martim olhava para Helena com uma adoração absoluta, copiava os seus gestos, ria antes que ela terminasse a piada. E Salvador, a criança que supostamente não podia mover-se, estava a tentar trepar pelas costas de Helena para ver melhor o livro, usando uma força e uma coordenação que os médicos diziam que não tinha. Eu não sabia que o Martim sabia aplaudir, sussurrou Afonso com a voz quebrada. Vi no vídeo. Aprendeu a aplaudir na terça-feira passada contigo. Eu perdi isso. Passou para o vídeo seguinte. Era a cena da comida. Helena estava a fazer o avião com a colher. As crianças comiam vegetais sem protestar, a rir. Eu não sabia que o Salvador gostava de brócolos, continuou Afonso, e uma lágrima solitária rolou pela sua face. Comigo cospe, contigo come a rir. Afonso apagou o tablet e deixou-o no chão. Cobriu a cara com as mãos. O muro de gelo quebrou-se definitivamente. O milionário, o homem de ferro, começou a chorar. Um choro silencioso, profundo, que sacudia os seus ombros. Pensei que lhes dava tudo, soluçou Afonso. A melhor casa, a melhor roupa, os melhores médicos. E tu chegaste com umas luvas de borracha e meias velhas.
e deste-lhes a única coisa que eu não soube dar-lhes: vida. Helena ficou paralisada. Nunca tinha visto um homem como ele, tão poderoso, a desmoronar-se assim. O instinto que a fazia cuidar das crianças ativou-se para o pai. Aproximou-se lentamente, duvidando. Senhor, você ama-os, disse ela suavemente. Isso é o importante. O amor aprende-se, tal como o Salvador aprendeu a andar. Só precisa de perder o medo de atirar-se ao chão. Afonso levantou a cara vermelha e molhada. Olhou para Martim, que se tinha aproximado curioso ao ver o pai chorar. A criança, com aquela empatia pura da infância, esticou a sua mão pequena e tocou no joelho de Afonso. Papá, dói, disse Martim. Foi um tiro no coração. Sim, Martim, ao papá dói muito aqui dentro, disse Afonso tocando no peito. Sem pensar, Afonso fez algo que não fazia desde o funeral da sua esposa. Deslizou da cadeira e sentou-se no chão, no tapete, ao mesmo nível que o seu filho e a ama. Não se importou que a calça do fato de 3.000 euros se amarrotasse. Não se importou com a dignidade. Esticou os braços para Martim. A criança hesitou um segundo olhando para Helena. Ela assentiu com um sorriso caloroso, dando-lhe permissão. Martim caminhou para o pai e deixou-se abraçar. Afonso enterrou a cara no cabelo do filho, cheirando a shampoo de bebê e a inocência. Helena, disse Afonso do chão sem largar a criança. Não quero que trabalhes para mim. Helena sentiu um frio repentino. Depois de tudo isto, estava a despedi-la. Senhor, não quero que sejas a minha empregada, corrigiu Afonso levantando a vista. Os seus olhos já não tinham barreiras. Quero que sejas parte desta família. Quero que me ensines não a limpar nem a arrumar. Quero que me ensines a ser o pai que eles veem em ti. Afonso esticou uma mão para ela. Não era um gesto romântico, era um gesto de respeito profundo, de igual para igual, um pacto de sangue. Fica, por favor, não pelo salário. Dobro-te o salário, dou-te o que quiseres. Fica para me ensinares a brincar. Helena olhou para a mão de Afonso. Olhou para Martim abraçado a ele. Olhou para Salvador a dormir no berço. Compreendeu que a batalha tinha terminado. O frio da mansão estava a dissipar-se. Helena sorriu e desta vez foi um sorriso tranquilo, sem medo. Fico, senhor, disse ela pegando na mão de Afonso. Mas com uma condição. A que for, disse ele rápido. Amanhã você põe as meias de fantoches. Eu serei o público. Afonso soltou uma risada real, enferrujada, mas genuína, que soou estranha naquele quarto acostumado ao silêncio. Disse ele. E nesse momento, sob a luz tênue do candeeiro de estrela, com o pai rico no chão e a ama pobre de pé, selou-se a verdadeira fortuna daquela casa. Não estava no cofre, estava no tapete. Na manhã seguinte não amanheceu como qualquer outra na mansão. Habitualmente o sol entrava pelas janelas blindadas iluminando partículas de pó num silêncio de mausoléu. Mas hoje o sol parecia entrar com permissão para tocar em tudo. Dom Afonso desceu à cozinha às 8 em ponto, como marcava o seu relógio biológico. No entanto, pela primeira vez em 5 anos, não usava o fato azul marinho de corte italiano, nem a gravata de seda ajustada ao pescoço como uma elegante corda. Usava umas calças de fato de treino cinzentas e uma t-shirt branca de algodão, uma roupa que tinha resgatado do fundo de uma gaveta esquecida, vestígios de uma época em que ele também sabia o que era um domingo preguiçoso. Ao entrar na cozinha, o cheiro não era o do café preto e amargo que Gertrudes costumava servir-lhe em solidão. Cheirava a baunilha, a leite quente e a pão torrado. Helena estava lá de costas a trautear uma melodia suave enquanto mexia uma frigideira. Martim estava na sua cadeira de bebê com a cara manchada de puré de frutas, batendo na bandeja com uma colher de plástico. Ao ver o pai, o menino parou. Houve um segundo de dúvida, um reflexo condicionado por meses de frieza. Mas Afonso, em vez de o ignorar ou pedir silêncio, fez algo que mudou a atmosfera do quarto. Piscou-lhe um olho. Bom dia, campeão, disse Afonso, aproximando-se da cadeira. Martim soltou uma risada nervosa e voltou a bater na mesa, desta vez com entusiasmo. Helena virou-se surpreendida pela informalidade do patrão. Bom dia, senhor Afonso, disse ela secando as mãos no avental. Os seus olhos ainda tinham um ligeiro rastro de inchaço pelo choro da noite anterior, mas o seu olhar era claro e tranquilo. Não sabia que desceria tão cedo. O café está quase pronto. Não quero café, Helena,
respondeu ele, sentando-se numa das cadeiras da cozinha, não na cabeceira da mesa formal da sala de jantar. Hoje quero o que eles estiverem a tomar. Helena sorriu. Um sorriso que iluminou a cozinha mais do que as luzes halogêneas. Papinha de banana com bolachas? Perguntou divertida. Se é isso que dá energia para aguentar o ritmo destes dois, então sim, papinha, disse Afonso pegando na colher que Martim lhe oferecia. Esse pequeno almoço marcou o fim de uma era e o começo de outra. Não houve reuniões de negócios, não houve chamadas para Genebra. Afonso passou a manhã a aprender e foi a lição mais difícil da sua vida. Descobriu que dirigir uma multinacional era um jogo de crianças comparado com mudar uma fralda em movimento ou convencer Salvador a não meter uma peça de Lego no nariz. À meio da manhã, a campainha da porta principal tocou. O som seco reverberou na casa. Afonso tensou-se. Helena, que estava no chão a ajudar Salvador a esticar as pernas, levantou a vista com temor. Deve ser ela, sussurrou Helena. Gertrudes tinha ameaçado voltar para buscar o resto das suas coisas. Afonso pôs-se de pé. A sua postura mudou. O pai brincalhão desapareceu por um segundo e voltou o homem de aço. Mas desta vez o aço era um escudo para a sua família. Fica aqui, ordenou suavemente. Eu trato disso. Afonso caminhou para a entrada. Ao abrir a porta, não encontrou Gertrudes, mas sim um mensageiro com uma caixa, e atrás dele, na calçada, um carro de patrulha que tinha vindo tomar depoimento pela denúncia de tentativa de roubo que Gertrudes, no seu delírio de vingança, tinha tentado apresentar contra Helena naquela mesma manhã, alegando que a demissão foi improcedente. A audácia da anciã não tinha limites. Mesmo fora de casa, tentava continuar a manipular a realidade. Afonso saiu para a varanda. O oficial de polícia aproximou-se, livrete na mão. Bom dia, senhor. Temos uma denúncia de uma tal Gertrudes M. Diz que a sua empregada a agrediu verbalmente e a roubou. Afonso levantou a mão detendo o oficial com um gesto de autoridade absoluta. Oficial, disse Afonso com voz calma. A senhora Gertrudes foi despedida ontem por furto continuado e difamação. Tenho gravações de segurança em alta definição que mostram como ela mesma subtraiu joias do meu cofre para incriminar a ama. Se ela quiser prosseguir com essa denúncia falsa, terei todo o prazer em entregar-lhe agora mesmo o pendrive com a evidência para que procedam à sua detenção imediata por denúncia falsa e roubo doméstico. O oficial deteve-se, baixou o livrete e mudou o tom. Entendo, senhor. Se há provas de vídeo, a situação muda drasticamente. Falarei com a senhora para a dissuadir. Faça mais do que isso, disse Afonso, aproximando-se um passo com o olhar gélido. Diga-lhe que se voltar a pronunciar o nome da minha família, ou se aproximar a menos de 500 metros desta casa, quem acabará na cadeia será ela, e não terá fiança que atire. O carro patrulha foi-se. A sombra de Gertrudes dissipou-se definitivamente. Não por magia, mas pela firmeza de um pai que já não delegava a proteção do seu lar. Ao voltar para a sala, Afonso trazia consigo algo mais importante do que a vitória legal. Traía um envelope que tinha estado a preparar no seu escritório durante a madrugada. Encontrou Helena sentada no sofá com Salvador a dormir no seu regaço. A imagem era de uma paz tão profunda que Afonso sentiu medo de a quebrar. Sentou-se em frente dela na mesa de centro, ignorando as normas de etiqueta. Helena, disse em voz baixa. Ela abriu os olhos alerta. Tudo bem, senhor. Tudo perfeito. Gertrudes não voltará a incomodar jamais. O alívio no rosto de Helena foi palpável. Suspirou profundamente, acariciando as costas da criança adormecida. Mas temos de falar de negócios, continuou Afonso pondo o envelope na mesa. Helena olhou para o envelope branco. O medo voltou aos seus olhos. Era um contrato de confidencialidade. Novas regras estritas. Senhor, prometo-lhe que cumprirei com tudo o que falamos ontem à noite. As meias, o jogo. Abra-o, interrompeu-o ele. Helena pegou no envelope com cuidado, tentando não acordar Salvador. Tirou o papel. Não era um cheque de demissão, era um contrato de trabalho novo. Os seus olhos percorreram as linhas e abriram-se desmesuradamente ao chegar à cifra do salário e à cláusula final. Senhor, isto é demasiado. Es el triplo do que ganhava. E aqui diz... Helena leu em voz alta com a voz trêmula. Cobertura médica total para o empregado e familiares diretos de primeiro grau. Afonso assentiu olhando para as suas próprias mãos entrelaçadas.
Disseste-me que a tua mãe estava doente e que dependia de ti. Investiguei um pouco ontem à noite. Sei que os tratamentos para a sua condição são caros e que a saúde pública tem listas de espera de meses. Sim, senhor. Espera há 6 meses por uma operação de anca. Já não, disse Afonso levantando a vista e olhando-a nos olhos com uma intensidade humana. Falei com o Dr. Arriaga, o chefe de traumatologia do Hospital Central. Esperam-na na segunda-feira, tudo pago. Helena levou a mão à boca. As lágrimas brotaram de repente sem aviso. Não chorava pelo dinheiro. Chorava porque alguém tinha visto a sua dor invisível. Chorava porque o homem que parecia um robô há 24 horas acabava de salvar a vida da sua mãe. Por quê? Perguntou ela com um fio de voz. Por que faz isto por mim? Sou só a ama. Não, corrigiu Afonso com firmeza. Tu és a mulher que ensinou o meu filho a andar quando eu não acreditava nele. Tu és a que devolveu o riso a esta casa quando eu só trazia silêncio. Salvar a tua mãe é o mínimo que posso fazer para te agradecer por teres salvo os meus filhos. E a mim? Helena não conseguiu conter-se. Com Salvador ainda nos braços, inclinou-se para a frente e pegou na mão de Afonso. Não a beijou, simplesmente apertou-a com força, transmitindo uma gratidão que não cabia em palavras. Obrigada, sussurrou. Obrigada, Dom Afonso. Chama-me Afonso, disse ele apertando a sua mão de volta. Sou Afonso, epílogo. 6 meses depois, a neve caía suavemente sobre o jardim, cobrindo o relvado perfeitamente cuidado com um manto branco. Mas dentro da casa o clima era tropical. A sala de estar, que antes parecia um vestíbulo de hotel de luxo, tinha sofrido uma transformação radical. O sofá de couro bege continuava ali, mas agora estava coberto com mantas de cores vivas e almofadas desemparelhadas. No canto, onde antes havia uma escultura abstrata de metal frio, agora havia uma montanha de almofadas que servia de forte. E no centro do tapete, o milionário estava irreconhecível. Afonso estava deitado de costas, vestido com os jeans gastos nos joelhos. Na sua mão direita trazia uma meia azul com olhos de botão cosidos à mão. Na esquerda, uma vermelha com lã amarela simulando cabelo. Atenção, cidadãos de Vila Tapestes, bradou Afonso com uma voz fingida e grave, fazendo falar a meia azul. O monstro das cócegas aproxima-se. 2 pequenos turbilhões saíram disparados de trás do sofá. Martim e Salvador, que agora tinham 1 ano e meio e corriam com uma estabilidade invejável, lançaram-se ao ataque. Ah, papá! Gritavam rindo às gargalhadas, lançando-se sobre ele sem piedade. Salvador, o menino que não devia andar, corria o mais rápido dos 2. As suas pernas eram fortes, os seus movimentos seguros. Lançou-se de barriga sobre o estômago do pai, rindo histericamente enquanto Afonso o atacava com o senhor Meia. Helena observava a cena da porta da cozinha com uma chávena de chá quente nas mãos. Já não usava o uniforme de enfermeira azul e as luvas de borracha. Usava roupa confortável, jeans e uma camisola de lã. Continuava a trabalhar ali, mas o seu papel tinha mudado. Já não era a empregada invisível, era a tia, a confidente, a parceira na criação. Afonso, preso sob o peso do amor dos seus filhos, virou a cabeça e viu Helena a observá-los. Ajuda! Gritou ele dramaticamente, estendendo a mão para ela. Helena, salva-me! Estão a devorar-me! Helena riu, deixou a chávena numa mesinha e aproximou-se caminhando devagar. Lamento, Afonso, disse ela com um sorriso maroto. Na selva da sala sobrevive o mais forte. E em vez de o ajudar, Helena atirou-se também ao chão, juntando-se à batalha de cócegas. Os 4 rolaram pelo tapete caro, uma massa indistinguível de braços, pernas e risos. Nesse momento, se alguém tivesse tirado uma fotografia, não teria conseguido distinguir quem era o dono da mansão e quem a empregada. Só teriam visto uma família estranha, remendada com pedaços partidos que se tinham unido com a cola mais forte do mundo, o tempo partilhado no chão. A câmara afasta-se lentamente saindo pela janela, mostrando a casa iluminada no meio da noite invernal. Já não era a casa mais silenciosa e elegante do bairro. Era a mais ruidosa e, sem dúvida, a mais rica. Afonso tinha aprendido a lição final. Um homem não é milionário pelo que tem no banco, mas pela quantidade de vezes que os seus filhos correm para ele quando cruza a porta. E enquanto abraçava Salvador e Martim, sentindo os seus corações bater contra o seu, Afonso soube que por fim tinha chegado à casa de verdade. Fim.